Muito bom dia, senhoras e senhores. Que grande prazer receber cada um de vocês aqui para o primeiro Fórum Integração e Biocompetitividade. Nosso muito obrigada a cada um que está aqui conosco nesta manhã, neste dia memorável. É um prazer estar com vocês aqui nesta segunda-feira, participando desse debate de ideias tão relevantes como teremos aqui, revendo também tantos profissionais que fazem a diferença no agronegócio. Meu nome é Lília Munhoz, sou jornalista, sócia da Comunicativas. É um grande prazer e honra estar aqui com vocês nesta manhã, conduzindo também os trabalhos deste primeiro fórum marcante para o nosso setor. A primeira edição do Fórum Integração e Biocompetitividade, realizada hoje aqui no Instituto Biológico, em São Paulo, é uma realização da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, e da rede ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, e conta com o patrocínio da Fundepag e da John Deere. Nós temos certeza de que esse fórum será enriquecedor para todos. Nós teremos a nossa abertura em instantes, a abertura oficial, também uma palestra e 4 painéis temáticos com o encerramento previsto do evento às 13 horas. Mais uma vez, nosso muito obrigada, muito honrosa a presença de cada um nesta manhã aqui conosco. E nós vamos, neste início, então, abrindo aqui os trabalhos na cerimônia de abertura com a composição da nossa mesa aqui no palco. Quero, por gentileza, convidar para compor a mesa o senhor Geraldo Melo Filho, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Uma salva de palmas. Ele que será acompanhado aqui para compor a mesa, juntamente com o senhor Francisco Maturro, presidente executivo da rede ILPF, e o senhor Luiz Carlos Correia Carvalho Caio, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Quero convidar também para compor a mesa a doutora Ana Eugênia de Carvalho Campos, diretora-geral do Instituto Biológico. E o doutor Gustavo Spadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial. Em nome da BAG e da rede LPF, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão aqui presentes, que nos prestigiam nesta manhã, também a todos os jornalistas que fazem a cobertura deste evento. Nosso muito obrigada. E nesse instante, para a nossa cerimônia de abertura, então, para o pronunciamento de abertura do Fórum Integração e Biocompetitividade, convido o senhor Francisco Maturro, presidente executivo da rede ILPF. Onde quiser. Bom dia. Bom dia, pessoal. Melhorou, né? Bem, eu começo cumprimentando as autoridades aqui presentes, que foram nominadas. Agradecer a doutora Ana Eugênia por nos ceder esse espaço, cumprindo tudo que a lei pressupõe, né, doutora Ana Eugênia? Muito obrigado. E estar aqui no Instituto Biológico é, antes de tudo, uma coisa absolutamente icônica. Próximo ano, esse instituto fará 100 anos. É de 1927. Quem começou, quem imaginou, quem idealizou um instituto como esse 100 anos atrás, estava olhando o futuro. Estarmos aqui para fazer a nossa primeira edição do Fórum de Biocompetitividade tem um significado especial. O Instituto Biológico é a íntegra, a base histórica da ciência agropecuária no estado de São Paulo e, por que não dizer, no Brasil. O que era o Brasil 100 anos atrás, né? Em termos de pesquisa, desenvolvimento? Nós já tínhamos o biológico, nós já tínhamos o IZ. Biológico com 138 ou 139 anos, e o nosso IZ com 120. E esse aqui, 100 anos. Eu já me inscrevi para o bicentenário do Instituto Biológico. Quem quiser, pode puxar a lista. Eu sou o primeiro. Daqui 60 e poucos anos já está completando. Ao lado de outras instituições de pesquisas como a nossa Embrapa, de tamanha importância para o Brasil, Gustavo, obrigado pela presença. Ao lado de outras instituições, nós estamos aqui estruturando o agro nacional, o agro que nós queremos ver, o agro que se desenvolve, que responde pela economia desse país. E represento
compromisso permanente do Brasil com o conhecimento e desenvolvimento sustentável. Secretário, nós estamos trabalhando com a doutora Ana Eugênia, com toda a instituição, com a Fundepag, com todos, para criar dentro desse instituto, nesse maior cafezal urbano do mundo, uma unidade demonstrativa de integração lavoura-pecuária. A gente nem quer 200 hectares, 500 hectares, a gente quer um cantinho. Nós estamos trabalhando, seguindo todos os passos. Espero que quando cair na sua mão, essa caneta aí dê o aval. É bom para o país, é bom para São Paulo, e é isso que a gente quer, mostrar para nossas populações o que estamos fazendo de bom. É um fórum também que tem um marco importante na celebração dos 20 anos do sistema ILPF. Nós fizemos os primeiros trabalhos em Ipameri, Goiás, em 2006. Flávia, você não era nascida ainda. O primeiro dia de campo nós fizemos lá na Santa Brígida, em Ipameri, Goiás, em 2007. Primeiro dia de campo. Então, logo faz também 20 anos o primeiro dia de campo numa fazenda, que é hoje uma referência para todos nós. Valorizar a pesquisa é valorizar o futuro do Brasil. Nada do que celebramos hoje seria possível sem o trabalho técnico consistente e comprometido dos nossos pesquisadores e as suas equipes de apoio, que eu nunca esqueci, né, Ricardo Barrochello? Nunca deixei de citar a importância das nossas equipes de apoio. O agro brasileiro é forte porque é sustentado pela ciência e pela pesquisa. A rede ILPF nasceu para isso. Conectar ciência, tecnologia, produtor, setor privado, políticas públicas para dar escala à solução brasileira para o agrotropical. Agradeço aos associados da rede ILPF. Eu não posso deixar de citar que elas que aportam recursos para que a gente possa continuar trabalhando. Embrapa, em primeiro lugar, nosso braço da ciência, nosso braço da pesquisa. O Bradesco, a Cocamar, John Deere, Soesp, Singenta e Timac Agro, por acreditarem nesse bom propósito. Somos um país urbano. Mais de 85% da população brasileira vive nos centros urbanos, menores, maiores. Só para dar um número, a população urbana do estado de São Paulo é 96%. E para quem não sabe, a população urbana de Ribeirão Preto é 99,7%. Deve ter sobrado uma chácara lá, não sobrou mais nada. Então, o nosso povo é urbano. E quando o jornalista fala alguma coisa do agro que não está em linha com a realidade, nós entendemos. Eles nasceram nos centros urbanos. Eles não conhecem as origens de onde nós viemos. Thaís, bom dia, bem-vinda. Nossa Exalc aqui. Está cheio de exalquiano aqui, virou um perigo agora. É preciso tirar o chapéu para o agro brasileiro. Em 2025, o Brasil bateu recordes históricos de produção, produtividade e exportação. Consolidou-se como líder global em cadeias estratégicas. Ampliou mercados, agregou valor e industrializou muito mais. Quero lembrar, gente, a agroindústria brasileira é da maior importância para esse país. Cumpre regras, normas, cumpre tudo aquilo que a gente imagina de bom está na nossa agroindústria brasileira. Se outras indústrias caminham em outra direção, a nossa não tem como. Tem que fazer bem feito aqui, tudo é gerado aqui, nascido aqui, industrializado aqui, vende aqui e vende para o mundo. Ampliou mercados, agregou valor e industrializou mais. Gerou emprego, renda e superávit comercial. Produziu mais alimentos, mais energia, com eficiência e competitividade. O Brasil produz, alimenta e lidera. Eu quero lembrar, são dados da Embrapa que nosso querido amigo Gustavo nos cede, gentilmente, são dados públicos. O Brasil tem 159 milhões de hectares em pastagens. Grande parte disso com algum nível de degradação. E não é pequena, é grande.
e essas pastagens estão evoluindo e sendo convertidas em sistemas integrados de produção. Esse é o Brasil que não precisa tirar uma árvore. Quem nos acusa não conhece o Brasil e não conhece o nosso agro. E é aqui que os sistemas integrados ganham protagonismo. O sistema ILPF é liderança e estratégia. ILPF é tecnologia, pesquisa, ciência e desenvolvimento. É integrar lavoura, pecuária, floresta e agroindústria e o mercado. É produzir mais na mesma área. Tem um amigo meu aqui que tem até uma fazenda que chama Integração. Cadê o Celso? Ali. Até a fazenda dele chama Integração. Imagine o que está fazendo lá. Eu tenho acompanhado o Celso. É produzir mais na mesma área. É regenerar o solo, reduzir o risco. Gente, eu tenho um dado aqui do Dr. Heitor Cantarella, que está no boletim 100. 67,13% do território de São Paulo não faz calagem. Isso é um absurdo. Peguem o boletim 100, a última edição está ali. A agricultura começa do solo para frente. Tem gente achando que é da semente para frente. Está tudo errado. O mundo discute sustentabilidade. O sistema ILPF é sustentabilidade ambiental, social e econômica. Onde está implantado o sistema ILPF, o IDH cresce. Eu tenho inveja do meu vizinho que está fazendo melhor, que está ganhando mais dinheiro, e sem dinheiro, gente, não dá. Vira romantismo, e romantismo na economia não combina bem. Combina bem aquilo que traz resultado, que melhora a vida das pessoas. O Brasil já é potência, mas potência não é destino, é responsabilidade. É assim que a gente faz agricultura. E a nossa responsabilidade é liderar pelo exemplo. Liderar produzindo, liderar preservando, liderar integrando. Muitíssimo obrigado e obrigado pela presença de todos. Muito obrigada, sabe as palavras, Chiquinho. Teremos agora a saudação do senhor Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio, vice-presidente da ABAG, por gentileza. Bom dia a todos. Meus amigos da mesa, em nome do Geraldo Melo Filho, Ana Eugênia de Carvalho Campos, obrigado por nos receber. É um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, porque esse é um assunto que não tem fim, sobre a integração, biocompetitividade como solução brasileira. Eu queria começar dizendo a vocês que quando fomos chamados lá atrás, ainda pela ONU, o Brasil seria responsável pela expansão em 40% do que seria o crescimento da produção para atender a segurança alimentar. Nós passamos a verificar a cada ano que, junto com a questão da segurança alimentar, veio chegando a transição energética, a questão das terras raras, no momento de geopolítica complexa, inclusive, eu dormi um pouco menos essa noite, preocupado com o que o Lorival falou ontem, sabe? Mas, verdade, viu, Lorival? E a complexidade, o unilateralismo, esse mundo bipolar, imposições, rotulações, enfim, protecionismo, subsídios crescendo, a gente vive incerteza, a gente não vive risco. E aí é realmente difícil. Enfim, aqui nessa casa centenária, é gostoso falar dos 50 anos disso que a gente está na sala hoje. Há 50 anos a gente começou um movimento de cultivo mínimo, plantio direto, rotação de culturas. Isso foi sendo agregado, recebeu o nome de ILP, depois virou ILPF, e a gente aqui hoje está talvez inaugurando uma sigla nova que será ILPFI. É a minha proposta para o Chico Maturro. É a integração lavoura, pecuária, floresta e indústria. Essa é a grande agregação de valor de um país que procura, de alguma forma, ter uma política industrial equilibrada. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Um país que era agroimportador há 50 anos e se torna um dos maiores exportadores. Um país que, além de commodities, também está exportando produtos de maior valor agregado.
alimentos, bioenergias, fibras, enfim, um país que não era competitivo e se torna protagonista. Essa é a história desses 50 anos, da qual a gente tem que ter realmente muito orgulho. Fizemos uma revolução agrícola. Além disso, o Brasil é riquíssimo em hidrocarbonetos, além de carboidratos, proteínas, fibras, né? E a gente começa a ouvir palavras, além do bioetanol, a gente começa a ouvir palavras como biogás, além do biodiesel, biometano, SAF, SMF. E olha, coloquem muita atenção na palestra que o Matias vai fazer hoje da Bosch. Vocês vão ouvir coisas extraordinárias do que será o futuro. Pois bem, a gente é responsável pelo azul da balança comercial, tudo isso o Chico comentou, mas eu queria ressaltar que antes da Embrapa, nós tínhamos o IAC e o IAPAR. E com o IAC e o IAPAR tudo começou. E a Embrapa deu uma sequência extraordinária a esses institutos estaduais que depois cresceram em outros estados. E, portanto, nós temos um sistema forte, né, que realmente merece cada vez ser mais integrado. Além disso, dos nossos institutos de pesquisa, a qualidade do agricultor brasileiro, das empresas de insumos que nós temos aqui, é uma maravilha o que a gente está vendo no desenvolvimento dos produtos biológicos casados com os químicos, as empresas de máquinas e implementos, enfim. A gente vai estar vivendo uma nova realidade das chamadas biorefinarias, na bioeconomia que dominará o século XXI. As biorefinarias serão, sem dúvida alguma, o grande impacto do agro nesse país. Muito obrigado, gente. Aí, muitíssimo obrigada, Caio. Teremos agora o grande prazer de ouvir a saudação da doutora Ana Eugênia de Carvalho Campos, diretora-geral do Instituto Biológico. Obrigada. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Secretário, um prazer tê-lo aqui. É a segunda vez que ele está aqui conosco. A primeira, ele veio tomar um café para nos conhecer, comer um pão de queijo, um bolinho, né? Chiquinho, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Caio, muito obrigada. Gustavo, Paula chegou aqui, né? Agora, da Embrapa. Pessoal, eu não conheço todos vocês. Marisa Fatek Nishimura, Cristiane, do Instituto de Pesca, Fundepag com Álvaro. Eu não vou conseguir falar todo mundo que está aqui, mas, na verdade, a gente vai ter uma manhã, né, muito inteligente, na minha opinião. Quando a gente pensa em integração, a gente tem aqui nessa sala o pessoal do investimento, né, pesquisa, produção, o que mais? Pecuária, o que mais? Governo, todo mundo numa sala só. Isso é inteligente, é um modelo inteligente. O próprio nome desse fórum, ele diz a integração para a competitividade. E estar aqui no Instituto Biológico é um prazer, porque essa casa, ela foi idealizada em 1900, na década de 1920, para levar a solução para os produtores de café. Naquela época, havia um problema muito sério, que depois se descobre que é a broca do café. E estas soluções, na época, elas permearam tanto o uso de substâncias sintéticas, químicas, na época, mas também biológicas. Um dos primeiros casos de controle biológico foi exatamente que os pesquisadores foram para a África, na Uganda, imagina isso na década de 1920, em 1928, mais precisamente, e identificando que a broca do café, que era um besouro, era oriundo da África, eles foram atrás de algum inimigo natural e trouxeram para o Brasil. E nós temos, então, um dos primeiros casos de controle biológico aqui no nosso país, onde se foi introduzida uma microvespa, inimiga natural da broca do café, que encontra a larva dentro do fruto e que, então, passa a se alimentar e ser uma das ferramentas para se levar essa solução. E, diante disso, os produtores, naquela época, encantados com essa solução rápida,
assertiva, falaram com os líderes do governo na época e falaram assim, olha, precisa de uma instituição que dê esse amparo aos produtores. E então vem o Instituto Biológico com esse olhar para a sanidade vegetal no início, depois para a sanidade animal, consequentemente vem o ambiente, porque quando a gente interfere de alguma forma nessa produção, a gente precisa olhar para o ambiente. Então, ter esse fórum aqui hoje é algo fenomenal, porque o papel do nosso instituto é realmente fazer esse elo, o elo da ciência, o elo da política pública com a produtividade. E é disso que a gente está falando aqui hoje. Então, muito obrigada por terem escolhido o Instituto Biológico, muito obrigada pela presença tão representativa. Estou vendo aqui a imprensa, Tejon está aqui, chegou lá no fim. Oi, Tejon. Um prazer ter todos vocês. E eu desejo uma manhã muito produtiva. Nós estamos rumo aos 100 anos. Sigam as nossas páginas, participem das nossas atividades. Dia 28 e 29 de março, eu já convido vocês para a nossa Festa do Cacau. Aqui, ó, nós estamos com a CAT, com o Ricardo, com a Defesa Agropecuária, nós estamos com a Codeagro aqui. Então, a secretaria está muito bem representada e, nesse dia do cacau, a gente demonstra o que um programa conjunto da Secretaria de Agricultura é capaz de fazer e como leva riqueza e impacto para toda essa nossa sociedade. Então, desejo um ótimo dia para vocês e estou muito feliz de estar aqui falando com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Ana Eugênia. Bom, a Embrapa, que foi citada, teremos aqui dois grandes representantes nesse instante, né? Tivemos aqui a presença da Paula Packer, que acaba de chegar, ela que é chefe da Embrapa Meio Ambiente, então peço, por gentileza, que venha aqui ao púlpito também. E o Gustavo Spadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial. Teremos nesse momento, então, por gentileza, o comentário e também a saudação de ambos. Por gentileza. Bom dia a todos. Chiquinho, Geraldo, Caio, Ana Eugênia, obrigado por abrir as portas aí do biológico para nós. Vocês viram que eu estava quebrando um galho só para esperar a Paula Packer chegar, ela se atrasou no trânsito, tá? Mas já que me deram a palavra para falar, Paula, vou falar em 30 segundos uma coisa que o Caio mencionou muito bem, que a Embrapa tem 53 anos. Mas o IAC, o biológico, o IZ, todos eles são instituições mais que centenárias, ou praticamente centenárias, como é o caso do Instituto Biológico. E quando a Embrapa foi criada, não foi para ter um protagonismo exclusivo, mas para tentar coordenar as ações no que foi chamado de Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Foi uma estratégia de médio e longo prazo, que foi pensado por um Brasil que passava fome, mas que buscou coordenar ações de entes federais, mas também estaduais, juntando-se com a academia e fazendo a ponte realmente com os agentes demandantes, que são os players do agronegócio. Na época, 50 anos atrás, os players do agronegócio eram agricultores familiares. Hoje são grandes agroindústrias, processadoras, empresas de fertilizante, mas ainda segue sendo o caminho do sucesso do agro brasileiro, a junção entre as demandas do setor produtivo, colocando os problemas, os entraves que eles passam, para dentro das universidades, dos entes estaduais de pesquisa e também para dentro da Embrapa. Porque só assim nós vamos ter uma ciência com propósito para resolver problemas reais que o agro brasileiro está passando. Paula, desculpa roubar parte do seu tempo, mas você que é a dona da palavra. Bom dia, desculpa o atraso, cumprimento a mesa. Prazer, secretário, não o conhecia. Eu acho que, complementando o que o Gustavo falou, eu acho que aí está bem no título integração. Eu acho que hoje, para a gente olhar para a agricultura, realmente a gente tem que ter esse olhar multifacetado e trazer todo mundo junto. Hoje ninguém faz nada sozinho. Então, para a gente conseguir chegar num futuro bem brilhante, a gente realmente tem que integrar. E integrar não só no nome, mas também no que a gente vem fazendo. Integração dos sistemas. Antigamente se olhava para um nicho, hoje tem que se olhar para tudo e agregar tudo junto realmente para a gente conseguir desdobrar. E se a gente não olhar para o futuro, realmente nós vamos ficar estagnados no que nós estamos hoje. Então, olhar para o futuro
juntar todo mundo, a gente cada vez vai crescer mais. Eu vou ser bem rápida, eu cheguei atrasadíssima. Obrigada pelo convite. Eu acho que o Gustavo falou muito bem. Eu acho que a gente tem que integrar todo mundo. Obrigada. Aí, muitíssimo obrigada, Paula e o Gustavo, que aqui representam a presidente da Embrapa, Silvia Massurra, que tem feito também um trabalho extraordinário à frente deste órgão de pesquisa tão importante para o nosso agronegócio. E teremos agora a grande alegria de ouvir a saudação do senhor Geraldo Melo Filho, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Começar cumprimentando, vou pedir licença, mas cumprimentar a dona da casa, a Eugênia, que já me recebeu aqui. Aliás, me recebe todo dia aqui, né? Mas que já estivemos juntos e é uma honra estar nesse lugar que, próximo ano, comemora, como eu estava dizendo a ela aqui, o primeiro século. Né? Então, o primeiro século do biológico a gente comemora o ano que vem. Chiquinho, sempre uma alegria compartilhar com você do seu conhecimento, da sua experiência, de quem você é, da sua pessoa. Meu amigo Caio, amigo de outras, já de pré-secretaria, de outras batalhas no tempo de IPA, junto com a BAG, junto com tantos outros momentos que enfrentamos e que termina que, de alguma forma, tem a ver com as coisas que nós vamos conversar ao longo dessa manhã aqui. Paula, Gustavo, eu queria falar, era em nome da Embrapa e do tamanho do que vocês têm e do tamanho que a pesquisa tem para o agro brasileiro. É muito fácil se falar do agro brasileiro e dizer que ele é enorme, que ele é referência, que ele representa, o que ele representa para o mundo, para a segurança alimentar, de transição energética, de tudo. Mas parece, quando se fala isso, que isso caiu do céu. Né, que em 1500, quando as caravelas chegaram aqui no Brasil, nós estávamos prontos para isso tudo. E aí a Ana Eugênia chega e diz assim, não, só para dizer, 100 anos atrás tivemos que buscar um inimigo natural, uma vespa, na África para combater uma praga que estava se instalando no Brasil. E isso vai embora, isso é a verdade nos cafezais, mas é a verdade em tudo. No agro brasileiro, o agro brasileiro, ele deve o que é ao gênio brasileiro, da ciência brasileira, da pesquisa brasileira, do produtor rural brasileiro, pela sua capacidade de produção, pelas suas instituições e pela capacidade do Estado de ajudar da maneira correta, como fez ao criar a Embrapa, há mais de 50 anos, mas como lá atrás, desde lá de trás, fez em outros momentos na história do Brasil, ao dar a mão e dizer assim, precisamos da pesquisa e precisamos da ciência trabalhando junto com a gente. Eu estava vendo, e tem uma frase que eu admito que eu não sei quem é o autor dela, mas que eu acho que resume muito isso e muito do momento da gente, é que a pesquisa é a ponte entre a dúvida que nos inquieta e o conhecimento que nos liberta. E acho que é exatamente isso que a pesquisa representa para o agro. Ela nos coloca no caminho do desenvolvimento e coloca o agro brasileiro em um lugar que, apesar de muita gente hoje dizer que é o lugar dele, é o lugar devido, é um lugar que foi construído pelo trabalho, pelo suor, pelo calo, nas mãos de tantos produtores e de tantas pessoas, mas para chegar onde está, precisou de tudo isso, de um somatório, de um projeto de Brasil, de um projeto de desenvolvimento que passou por cada uma dessas áreas que está colocada aqui. Esse é o resultado desse trabalho. E o papel do Estado, além de estar ao lado do produtor, é tentar, de alguma forma, participar desse processo, ajudar nessa construção. O governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria, o FEAP trabalha, por exemplo, financiamento de agricultura regenerativa. Foram mais de 160 milhões aplicados nos últimos 3 anos, aplicados em projetos de desenvolvimento rural sustentável. Bioinsumos, assunto nosso da outra conversa, um mundo para fazer. Tão óbvio, né, a gente falar do desenvolvimento, a partir do desenvolvimento biológico, Caio citou isso daqui, a Ana Eugênia indiretamente citou isso daqui,
E depois de 100 anos trabalhando com isso, a gente tem há 3 anos um marco legal da produção de bioinsumos. Então, era tão óbvio que precisava, mas ninguém tinha feito. Finalmente temos e estamos destravando todo um mundo de conhecimento que virá a partir disso daí. ILPF, Integra São Paulo, já temos no estado de São Paulo mais de 1 milhão de hectares e com a meta de ter mais 1 milhão até 2030. O Integra São Paulo é um projeto de desenvolvimento de estado que se replica para outros estados e para o Brasil. E concordo, Caio, temos que colocar esse I aí no fim. Temos que colocar esse I aí no final, porque e isso, nós estamos no lugar certo para falar isso. Porque a força do agro de São Paulo, ela passa pela sua diversidade, pela sua capacidade de unir tantas cadeias. Isso é uma coisa, apesar do meu sotaque paulistano, obviamente eu não sou de São Paulo, já perdi quase todo o sotaque meu, né, mas é uma coisa que, para a gente que está vindo de fora e que está trabalhando e rodando esse estado, falta um bocado para chegar na sua rodagem, viu, Chiquinho? Mas a coisa que mais impressiona é que a gente chega na ponta e o tanto que é diverso, o tanto que você tem setores enormes de extrema representatividade nacional, mas o que mais me impressiona é a quantidade de setores em que nós também somos grandes. Nós somos muito bons na produção de muita coisa. A capacidade de São Paulo de fazer isso é algo que impressiona. Isso está espalhado no estado inteiro. E passa, de novo, por esse arranjo. É um arranjo entre Estado, entre pesquisa, entre ciência, entre ensino e entre produção. Estamos trabalhando fortemente na questão de tentar o Estado ser o indutor da condução de um projeto em que a gente esteja trabalhando na produção de energia, mas também na produção de alimentos, que essas coisas andem juntas. No desenvolvimento regional sustentável, está em andamento, esperamos em 2027, Chiquinho, Caio, todos, estarmos trabalhando com o Microbacias 3, também focado em desenvolvimento regional sustentável, com mais de R$1 bilhão em investimento, um aporte de mais de 800 milhões de reais do Banco Mundial, o restante do Estado, ou seja, com todo um programa, 120 mil famílias de agricultores familiares impactados a partir dessa ação. E mais do que isso, termos a certeza de que tudo isso vale a pena. Porque a gente sabe que, no final, todo esse esforço, todo esse investimento, toda essa participação do Estado resulta em resultados lá na ponta, em resultados que revertem para os produtores, para a economia do Estado de São Paulo, para a segurança alimentar do Estado de São Paulo e para a renda das pessoas. Essa é a pujança do agro de São Paulo. E uma coisa, só uma mensagem final, que eu acho que o Caio já deu a deixa, que a próxima palestra a gente tem que prestar atenção. E só para concluir, Chiquinho e todos vocês, eu acho que quando a gente trabalha com pesquisa e com ciência, a gente busca a verdade. E a verdade pode até caminhar devagar, mas ela nunca perde o caminho de volta para casa. E é com a verdade, com a ciência e com o conhecimento que a gente tem que trabalhar cada dia para tornar ainda mais forte o nosso agro. Obrigado, pessoal.